Olá! Este programa Diálogos no Espaço Democrático vai tratar da nova tecnologia que já está provocando grandes alterações na vida de todos nós, a inteligência artificial. Vamos conversar com um especialista no tema, que é Humberto Massareto, professor em cursos de graduação, pós-graduação, MBA e mestrado, com mestrado em gestão da educação profissional tecnológica, mestrado internacional em criatividade e inovação, MBA em gestão de tecnologia educacional e com especialização em criatividade e inovação. Professor Massareto, seja muito bem-vindo ao Espaço Democrático. É um prazer estar aqui com você, o amigo Sérgio e os demais aqui participantes. Nós é que agradecemos. Participam também desse programa comigo o economista Luiz Alberto Machado. Salve, professor Machado. Salve, boa tarde. E o Ok. sociólogo e cientista político Túlio Kahn. Salve, Túlio. Salve todos. Ambos consultores do Espaço Democrático. Também participarão outros dois colaboradores do Espaço Democrático, que são o consultor em saúde, Januário Montoni, e o economista Roberto Macedo, que nos enviaram perguntas para o professor Massareto. Professor, vamos em frente. Quando um bilionário como Elon Musk, um sujeito cujas empresas enviam foguetes, satélites e pessoas ao espaço, ele afirma que no ano que vem a inteligência artificial já deverá ter superado a inteligência humana. A gente fica de orelha em pé, né? Será verdade? Será possível uma coisa dessa? Diante dessa perspectiva, talvez sinistra, ele pergunta quais são, na sua opinião, o maior risco e o maior benefício da inteligência artificial. Eu não creio que no médio e longo prazo, perdão, e no médio e no curto prazo, a inteligência artificial vai superar a inteligência humana do ponto de vista de respostas né, que sejam inovadoras. Até porque ela se baseia em dados com os quais ela é alimentada. Ela faz interessantes combinações, mas ela ainda não tem essa capacidade. E eu até me surpreendo quando eu faço palestras em universidades, eu falo com jovens, né? Até numa que me surpreendeu, havia uns 300 jovens lá, e o pessoal com medo, isso no ano passado ainda, né? O pessoal com medo, achando que a inteligência artificial é o Schwarzenegger entrando na sala com um canhão apontando para sua cara e falando, hasta la vista, baby, né? Falo, gente, a gente está tão distante disso, né? Então, na minha opinião, assim, sem base em qualquer tipo de estudo, sem qualquer referência para poder me basear, né? Apenas na minha percepção. É isso. Agora, de fato, é uma ferramenta que é surpreendente pela velocidade. A velocidade dela de resposta é muito grande. Agora, elaborar de uma tal maneira que supere a inteligência humana, os estudos mais avançados estão muito distantes. Mostram, né, que a gente está muito distante disso. Ó, então vamos falar, já que eu falei em riscos, né, da inteligência, vamos falar de um problema ou um risco que está tá no dia a dia, por esses dias está sendo discutido, que é o seguinte: as grandes empresas de comunicação, especialmente os jornais, estão em litígio com o Google, especialmente, e outras empresas de inteligência artificial, por estarem utilizando, não é, as suas fontes, as suas informações sem dar crédito, sem citar a fonte. Num resumo, né? Quando você pesquisa uma pessoa, um dado qualquer, ela já vem com um resumo, já te apresenta um resumo qualquer e não cita as fontes. E, sobretudo, não paga por isso, né? Até onde vai esse litígio e o risco dessa questão de não citar fontes, da gente levantar informações que não se sabe se são corretas ou não. O uso da inteligência artificial como qualquer outra referência, né? Antes da inteligência artificial, recorríamos ao Google. E, de alguma forma, o Google até extraía as informações das mesmas fontes. O grande valor aqui, na minha opinião, vai residir em dois principais pilares: na ética do profissional e na curadoria. Porque se você crer 100% na informação que recebe, né, sem fazer uma leitura crítica e sem checar, se me permite aqui, eu vou fazer até dois exemplos muito rápidos, né? Quando o BART, que era o modelo inicial de inteligência artificial do Google, foi lançado, houve um evento público aberto que as pessoas faziam perguntas e um pai perguntou o seguinte, que era permitido, né? As pessoas mandavam lá.
Como eu explico para o meu filho de 9 anos de idade as mais recentes descobertas do telescópio James Webb no nosso a partir dos exoplanetas, né? Aqueles que estão para além do nosso sistema solar. E o Bart trouxe umas imagens muito bonitas, muito elegantes, só que eram de 2004 e do Hubble, e não do James Webb. Estava na transmissão, as ações da Alphabet, a controladora do Google, despencaram, né? Tiveram de rever tudo aquilo lá. Tem até um evento curioso, né, chamado de teste do Alce, que teve algo muito parecido do ponto de vista de impacto relativo a como são feitos testes de estabilidade com automóveis. Só que é outra história. Então, é um impacto que obriga que se reveja aquilo que se está fazendo. Então, no caso do Bart, foi isso. Aí, um dia, brincando aqui com o GPT, brincando no melhor sentido, explorando, né? Como seria uma pergunta que derrubaria as ações da OpenAI, né? Aí eu perguntei aqui, meia careca tem 50 mil fios de cabelo. Quantos fios de cabelo tem uma careca inteira? Perguntei 5 vezes, ele errou 3, dizendo que eram 100 mil. Então, se não houver uma curadoria daquilo que chega até a gente, o risco de a gente passar uma informação incorreta adiante é muito grande. Eu estou falando de algo muito simples aqui. Imagine questões mais complexas. No início do ChatGPT, um dia eu fiz uma pergunta para ele. Quais são os mais lidos artigos e livros de referência do doutor Humberto Massareto disponíveis no mercado? Eu não tenho doutorado. Ele me trouxe um currículo tão bonito, eu falei, eu vou ter que fazer isso um dia. Os artigos que ele citou, os títulos são geniais. Os livros que ele falou que eu escrevi, eu quero escrever. Sabe? Vai demorar pra caramba. Só que ele inventou a informação. E aí, só um adendo aqui e fecho essa resposta, algo que eu sempre recomendo, né, a alunos, a amigos, enfim, quando tem a oportunidade, coloca lá no teu prompt, né, na solicitação que você vai fazer. Não invente informação. Se você não tiver resposta, diga eu não tenho. É isso, porque e ainda assim corre o risco, né? Mas este risco que você comentou, esse cuidado tem que ser tomado. Quem é o autor e detentor do direito intelectual daquilo que foi escrito, né? E até porque senão o meio de comunicação, o veículo, perdão, ele morre. Como é que vai sobreviver New York Times, Estadão, Folha de São Paulo? Como é que vai pagar os seus profissionais? E para ter profissionais de qualidade, eles têm um valor, não vou nem chamar de custo, é um valor que remuneradamente é justo que se pague. E aí você vai roubar informação, você vai ser responsável pela decadência da qualidade daquilo que chega para o mercado. Então é preciso que haja muita consciência. Perfeito. Vamos lá então, professor Machado? Humberto, uma das coisas que tem sido muito discutida, aliás, toda vez que nós temos uma revolução tecnológica de grande magnitude, isso acontece, diz respeito à preocupação que toma conta de parcela considerável da sociedade de que os empregos vão desaparecer. Ou seja, a inteligência artificial vai ocupar uma série de ocupações e profissões atualmente desempenhadas pelo ser humano. Em outras épocas, essa mesma preocupação aconteceu. Na primeira Revolução Industrial, com a máquina a vapor, na segunda, com a eletricidade e o petróleo, na terceira, com o computador, primeiro de grande porte, depois de pequeno porte. E agora, para muitos, a coisa é diferente, porque a magnitude alcançada pela inteligência artificial é de tal ordem que isso é irreversível. Como é que você vê isso? Você acha que claro que de início você vive um verdadeiro redemoinho, mas depois a coisa tende a se acalmar. Aí como é que você vê que vai ser o futuro? Nós vamos ter novas oportunidades criadas pela inteligência artificial em maior número do que aquelas que existem hoje, de tal forma que o padrão de bem-estar médio da população vai aumentar, como ocorreu nas revoluções anteriores, ou agora é diferente? Que vai gerar um novo emprego, vai. Toda vez que ocorre algo de impacto social e profundo, processos são acelerados. A pandemia acelerou algo que, por exemplo, a gente via no MTE, que eram aulas em vídeo. A gente falava muito sobre isso, as coisas muito incipientes. Aí veio o impacto da pandemia, começou aquele bando de aulas feitas em vídeo, ou transmitidas, ou gravadas, e isso acelerou um processo. A inteligência artificial também, ela começou no estágio inicial de aceleração, prosseguiu acelerando, e como eu percebo, existem
possibilidades de novos empregos, como já tem surgido. Engenheiro de prompt, que não havia, né? Para o engenheiro que vai escrever prompt, ok, o parênteses dentro do parênteses aqui. Um movimento curioso que o mercado tem proporcionado é o fato de que pessoas de 40 anos ou mais têm sido requisitadas no mercado para escrever prompts, devido à maior facilidade em colocar ideias estruturadas. Um prompt, uma solicitação, uma requisição, né, aquilo que a gente escreve para o ChatGPT responder. ChatGPT, Gemini, Grok, Cloud AI, Perplexity, Find, tem um monte delas, né? Quando eu me referir a ChatGPT, entendam que são todas elas e há mais de 6.000 hoje, né, disponíveis. Então, você coloca lá a sua solicitação. Aí, quando você recebe a resposta, fala, a resposta está ruim. Não, a resposta ela é proporcional à qualidade da sua requisição. Então, hoje, esses profissionais mais experientes, né, um eufemismo para os idosos, idosos no melhor sentido, a pessoa que tem mais idade é idoso, né? Ela fez mais aniversário. Ela tem tido mais, esses profissionais têm sido mais procurados, têm tido mais oportunidades no mercado, por conta de uma escrita mais elaborada. E aí a resposta é elaborada também. Nesse sentido, criou empregos novos para uma faixa que não era assim tão privilegiada. Esse é um aspecto. Vão sumir alguns empregos? Devem sumir. Por exemplo, programadores júnior. Tem diminuído muito os programadores júniores, por quê? Se eu chego hoje e sento aqui e peço para ele me e desenvolva um programa de um joguinho muito simples em Python. Ele vai escrever com erros, né? Eu vou corrigindo. Eu não sou fluente em Python, comecei a aprender agora, tá? Uma linguagem de programação que o mercado tem requisitado bastante. Alguns jovens me perguntam o que eu vou estudar hoje para entrar no mercado rápido. Python, linguagem de programação que é muito utilizada também no meio acadêmico, para você fazer análise de pesquisa, seja ela qual ou quantitativa, né? Então, essa é uma oportunidade que tem surgido. Teve uma empresa em Taiwan, se não me engano, que dispensou, há cerca de um mês, dispensou o seu CEO, substituindo por uma inteligência artificial. Manteve todo o quadro de diretores, mas dispensou o CEO. Por quê? Uma pessoa humana vai tomar decisões baseadas, em alguns momentos, em emoção, enquanto que a máquina ela vai fazer uma análise fria de informações. Então, a decisão final não será da máquina, mas ela vai fazer essa análise fria em última instância. E o que se tem percebido, contrariando aquilo que os mais pessimistas costumam afirmar, perdão, não são os empregos da base que têm sumido. Até porque a IA vai custar muito caro você fazer uma IA para limpar banheiro. Com todo respeito e com todo respeito mesmo. Porque eu falo, se não tem alguém que limpe o banheiro para a gente, o lugar de trabalho nosso vai ficar insuportável. Tá? Então é com todo o meu respeito mesmo aqui colocado. Tá? Não vai ter IA que substitua a limpeza da mesa, da parede, tirar o cestinho de lixo. Não é que não dá para fazer, dá. Só que não vale a pena fazer isso daí. Os empregos que vão sumir são do meio para cima, que é o que tem acontecido de fato. Então, isso foi uma surpresa para o mercado, né? E surgirão, sem dúvida, surgirão ainda mais oportunidades. Eu tenho observado, o LinkedIn é um excelente ponto, né, de referência aqui, como tem surgido novas questões associadas ou oportunidades de emprego que exigem este conhecimento de IA. Algumas profissões deixarão de existir ou diminuirão na quantidade de pessoas, e outras vamos nos guiar aqui por exemplo, né, a questão que o Sérgio colocou, nos meios de comunicação, em especial em jornalismo, né, na parte editorial, não no comercial, que também vai ser substituída muita gente aqui, né? Mas eu posso ter um curador, onde eu precisaria antes de ter esse curador, que é o editor, né? E uma equipe, essa equipe de 5, eu posso reduzir para 2, 3, né? Vamos fazer este pré-filtro usando a inteligência artificial como uma estrutura. Então, a resposta é sim, haverá. Até o próprio Fórum Mundial ele indica, né, que a automação vai deslocar empregos, tá? Mas vai criar muitos novos. O Fórum Mundial, eu só não tenho a referência aqui, eu devia ter procurado. Na área de saúde, eu penso que alguma questão desse sentido vem, até porque o Dr. Januário está com a gente aqui, e o que pode ocorrer também.
o ritmo para requalificação. Isso daí vai acontecer. Outro aspecto é disparidade geográfica. Então, não dá para negar que na África o impacto não positivo, ou não preciso de eufemismo, né? O impacto negativo ele vai ser mais sentido, porque as oportunidades e inclusive recursos oferecidos, né? A África em geral, não são proporcionais, como por exemplo na Europa e até mesmo comparando aqui com o Brasil. E se a gente comparar com o Brasil, é, desigualdade, o Brasil, não, a América inteira, né? O Vale do Silício, cidades avançadas na China levam muito mais vantagem, né? Vai acontecer um desemprego estrutural. Talvez as empresas elas devam se rever, porque vai sobrar tempo. Uma vez que você tem uma otimização do uso do tempo dos profissionais, vai sobrar tempo. E eu não tenho uma resposta. Mas a pergunta que já me fizeram é: esse tempo que o funcionário vai ter a mais, que vai sobrar, né? Aquilo que ele precisava de 44 horas na semana, ele faz em 36. Vão sobrar 8 horas, né? Ele vai ter mais um dia livre. Eu não sei quantas empresas teriam esta coragem de implementar algo assim. Mas, eventualmente, a empresa pode pensar, tá? É uma proposta minha aqui, é um sonho. Então, vamos utilizar esse tempo para desenvolver soluções para o mundo, para o planeta, para a sociedade, para a nossa comunidade? Já que a gente tem esse tempo, a gente não vai aumentar a produção. A gente vai investir isso aqui pensando em como a gente pode tornar o mundo um lugar melhor para viver. Tá? Perfeito. Não sei se respondi por inteiro. Uhum. Vamos lá. Túlio Campos, mestre, a sua. Nessa parte final da resposta do Humberto, ele um pouco já adiantou aí a resposta à minha pergunta, que justamente é em relação à produtividade, né? Em cada um desses momentos que a gente citou aí, primeira, segunda, terceira revolução industrial, a gente teve uma diminuição, né, de empregos, lá, no primeiro na agricultura, né, mas com altíssimo ganho de produtividade. Então, essa semana eu estava lá, eu tenho a versão chata da paga do ChatGPT, né? Eu tinha lá 430 históricos de ocorrências de roubo de cargo. Eu faço análise criminal. Em 15 minutos, né? Praticamente, quer dizer, ele me resume os tópicos principais naqueles históricos e me classifica por modus operandi, por tipo de local, e eu peço para ele fazer o cruzamento depois de dados, né, como se fosse variáveis codificadas, quer dizer, tudo isso em 15 minutos, o que eu levaria para fazer aí uma, 2 semanas. Então, o ganho de produtividade é gigantesco, né? Ah, e justamente a minha curiosidade é isso: se já existe alguma revisão de literatura, talvez não, é que o fenômeno é tão recente, mas é isso: aqueles que ficaram empregados, quer dizer, vão ser muito mais produtivos, principalmente nessas áreas, né, de produção de conteúdo, de textos, de imagens, né? Eu imagino, estava vendo lá o Dale. Né, geração de pequenos vídeos, logotipos, quer dizer, o aumento de produtividade para essas categorias é gigantesco, né? É, é, esse fato que você colocou, de fato, é, ele é muito relevante, porque ah, este ganho, às vezes, ele é assustador. Eu até falo por mim. Houve uma ocasião em que eu fui convidado para para participar do júri de um determinado evento que aconteceu aí. Era um evento relacionado à casa, à Fundação Casa. Eram projetos que os alunos da Fundação Casa tinham elaborado. Só que a pessoa que deveria me enviar o material esqueceu de enviar. E aí ela enviou uma quantidade grande mesmo de material para eu fazer a avaliação. E eu falei, eu vou precisar de ajuda aqui, porque eu tinha um dia e meio para avaliar, eram 20 projetos, né? E isso eu tinha que encaixar na minha agenda também. Eu vou pedir uma ajuda para fazer uma seleção aqui primeiro, estabelecer alguns critérios para poder fazer depois uma análise mais dirigida, né? E eu usei essa, sem dúvida, né, a ferramenta, e eu percebi então que foi um ganho que, naquele momento, até ele me surpreendeu para muito além do que eu imaginava, nesse sentido, né, no ganho de análise de dados e informação. Até, perdão, uma das razões pelas quais eu resolvi estudar Python, que eu comecei a perceber como essa ferramenta associada, as duas, o Python junto com o IA, vão me permitir melhores e mais aprofundados resultados de análise de pesquisas. Ele vai ajudar a fazer uma tabulação
ele faz tabulação quali e quanti, né? Já existe ferramenta até para análise quantitativa de pesquisa quali, mas agora quero ter algo sob o meu controle, né? Aí pensando nisso aí, porque eu não quero que ele analise para mim, eu quero que ele me tabule. A análise eu vou fazer. E é claro que nos primeiros momentos a gente vai ter que conferir para ver se aquele caminho está, né, porque as respostas são surpreendentes, elas fogem à hipótese e a gente se surpreende. Ah, esse tremendo ganho de tempo a gente pode utilizar de algumas maneiras, né? Como, por exemplo, eu vou ter mais tempo para aprofundar alguma análise aqui mais específica. O que era feito, como você falou, né? Em 2 semanas, ele fez em 15 minutos, né? Que você demoraria para fazer, então me proporcionou um grande ganho de tempo. Eu posso aqui aprofundar um aspecto, é, ir a campo para explorar um pouco mais, enfim, né? No caso desse tipo de análise, já é factual, né? É em cima de relatório que provavelmente você recebe, então ele é mais factual. Então, assim, ele vai fazer com que nós ganhemos muito tempo, né? E aí, é aquela parte da resposta, né? Perdão, né? Mas que antecipei já aqui. O que é que a gente vai fazer com o tempo que sobra? Tem um. Eu sou antigo, e eu lembro que tinha um Tarzan, não de John Wise Miller, era o segundo, que eu não lembro agora o nome dele, do ator. E teve um momento que um grupo de homens brancos da cidade chegou para o Tarzan e falou: Nós temos que sair daqui até a cidade X, não lembro o nome. E ele falou assim: A gente vai contornar a montanha, o Tarzan respondeu. Ele contorna a montanha e chega lá em 2 dias, né? Aí um dos homens brancos: A gente não pode subir a montanha e descer porque o caminho é mais rápido, a gente ganha tempo. Aí o Tarzan olhou para ele e falou: Mas ganha tempo e faz o quê com o tempo? Aí, essa pergunta, essa resposta era tão provocativa, né? Me faz lembrar do Blade Runner, né? A questão do tempo também, o Blade Runner, o primeiro. Então, a IA, ainda, né, do ponto de vista da produtividade, ela, sem dúvida, é uma grande ferramenta, mas eu vou insistir, né? Ela depende da monitoria e da curadoria. Ela sozinha, ela não se garante. Eu não sei se eu respondi por inteiro, o professor. Não, eu acho que ninguém tem realmente ainda alguma coisa que seja mais baseada em evidência, né, mostrando qual foi o ganho de produtividade para as empresas e enfim, para a sociedade em geral, né? De tão recente que é. Talvez a gente tenha que esperar ainda alguns anos para ver evidências, mais evidências nesse sentido. Mas certamente, como toda revolução, né, tecnológica anterior a isso, você vai ter, né, redução dessa necessidade física, né, braçal e de quantidade de empregos associada a ganhos de produtividade, né? Muito provavelmente, né? Essa Aí, transformação. a sua pergunta, ela começou por se existia alguma literatura já oficial, né? Alguma fundamentação. Eu não conheço, mas eu penso que no site ResearchGate, que é um site de artigos muito atualizado, eu penso que lá a gente pode encontrar alguma coisa, né? E até me comprometo a depois mandar aqui, compartilhar no grupo, né, com o Sérgio, informações a respeito. Eu não tive essa curiosidade, mas é uma curiosidade muito boa. Vai ser uma excelente provocação de pesquisa aqui, professor. Obrigado. Já serviu para alguma coisa a minha pergunta. Ah, nossa, muito! Obrigado. Professor, o nosso consultor em saúde, o Januário Montoni, nos enviou uma questão a respeito do trabalho na área de saúde, mais especificamente. Vamos acompanhar. Um dos temas mais recorrentes do avanço da inteligência artificial é a questão do emprego, né? A perda de emprego, o ganho de emprego, o tipo de emprego. Mas eu queria explorar a sua expertise para lhe perguntar sobre a transformação dos empregos. Eu tenho visto isso muito fortemente na área da saúde, onde eu atuo. As profissões estão tendo que se reinventar para trabalhar com o mundo da saúde digital. Os médicos estão tendo que aprender a trabalhar com a teleconsulta, aprender a aferir sinais vitais a partir de aplicativos de celular, aprender a trabalhar com a visão dos diagnósticos por imagem, aprender a trabalhar com a robótica na área da saúde. E isso me parece que está acontecendo em várias profissões, né, com o uso de inteligência artificial para projetos. Como é que você vê, num país como o nosso, em especial, essa mudança nos currículos, essa requalificação dos profissionais
para encarar esse mundo da inteligência artificial que está já entre nós? A medicina, ela já era uma área muito impactada pela inteligência artificial na época do Watson, que eu não sei por onde anda o Watson hoje, eu tento acessar aqui. Algumas pessoas dizem que ele está acessível ou acessável. O Watson, que era uma ferramenta de valiosíssima da IBM. Eu participei de uma demonstração num hotel, que eu não vou me lembrar agora onde feito pelo pessoal da IBM, vou arriscar aqui que foi por volta de 2012, 2013, e eu fiquei surpreso. Ele fazia análises a partir de registros médicos que foram alimentados para a base. Então, ele comparava o registro, a ocorrência, aquilo que o médico identificou ou detectou, qual era o diagnóstico e qual era o que se recomendava como próximos passos. E aquilo naquela época me impressionou. Teve um caso, eu não vou me lembrar agora qual era especificamente o tipo de ocorrência que se pesquisava, uma gripe, sei lá, anemia, algo assim, a qual havia 5 milhões de registros médicos dando detalhes acerca de como se identificou o caso, os próximos passos, o que foi medicado, quanto tempo para recuperação, resultado, enfim. Eu achei aquilo muito abrangente. E aí foram feitas outras demonstrações em outras áreas também. Mas na área médica me surpreende. O nosso planeta, ele tem hoje nós acho que já passamos de 8,4 bilhões de habitantes e cada vez mais, né, esse número vai aumentar porque temos tido uma sobrevida maior, uma expectativa de vida maior, tem impactos na economia, né, o professor Machado está aqui e pode apresentar números para a gente, vai ter um impacto na economia, na administração pública, porque impacta, né, o que se paga de aposentadoria impacta o orçamento do governo, então tem uma série de impactos aí. E a medicina, uma notícia que saiu, eu não sei de quando ela não chequei a informação, porque passou pelo meu Facebook e eu só cliquei e vi o desenho, mas eu não entrei para procurar dados mais específicos. Mas um hospital na China, que eu acho que é na província de Guizhou, vai passar a atender, já nos próximos dias, 3.000 pessoas por dia, por IA. 3.000 pessoas por dia. Se a gente pensar em termos do tamanho da fila que a gente tem só no estado de São Paulo, né, falando aqui do estado em que eu penso que todos nós estamos, colocaria em dia, né, o atraso da fila aí, em alguns poucos meses. Né, penso que em 2 ou 3 meses a gente colocaria a fila em dia. Eu participo de alguns grupos de IA para entender IA em diferentes perspectivas. Então, a IA na economia, a IA no direito, na área jurídica, a IA na ciência, a IA na literatura. Então, diferentes segmentos. E na medicina, tenho alguns colegas que têm produzido materiais assim, muito relevantes. Então, por exemplo, identificação de casos de cânceres a partir de análise da retina. Então, fotos da retina, alterações da retina associadas a desenvolvimento de alguns tipos de câncer. A análise de abiografias, né, aquela chapa do pulmão, para identificar a probabilidade de desenvolvimento de câncer de pulmão. Então, casos em que a pessoa desenvolveu e não desenvolveu, mas há um histórico de radiografias e que permitem, a partir da análise, né, dos padrões, a base é sempre o padrão, identificar se a pessoa tem propensão ou não ao câncer. Análise de pintinhas da pele para identificar se aquela pinta, o desenho da pinta, o formato dela, o quanto ela expandiu em um determinado período, é uma tendência ou não a se transformar em um câncer de pele. Então, do ponto de vista da medicina, vai representar, eu penso que já representa, né, mas vai, perdão, vai representar um auxílio muito grande, né, uma ajuda muito grande para que os médicos possam fazer diagnósticos mais rapidamente. Mas, mas Oi, perdão. professor, aí, isso que você está, disso que você está, toda essa dimensão de transformações, como pergunta o Januário, vai exigir uma transformação também enorme nos próprios profissionais. Eles vão ter que aprender tudo, porque Vai. eles são formados num certo tipo de especialidade. Um é cirurgião, o outro é isso, é diagnóstico e tal. Agora, eles vão ter que mexer com tecnologia também, coisa que não faz parte
do ensino na faculdade. Essa transformação deve ser complicada. O, o, o impacto na sociedade ele vai ser em todos os níveis e vai obrigar que as instituições de ensino também atualizem seus currículos, né, introduzindo essa disciplina. Algumas já introduziram, né? Não sei falar na área da saúde, mas algumas na área de administração, publicidade e propaganda, que tem sido bastante impactada, tem sido, já introduziram o currículo novo. A, Na faculdade de medicina, nas escolas de medicina, vai ter que se pensar, por exemplo, na identificação, usando a IA, na personalização de tratamentos. Se a gente sair do campo da medicina aplicada e paciente, mas pensar também na gestão hospitalar. Hospitais em geral, eles dão prejuízo em qualquer lugar do planeta, em qualquer sociedade. Então, muita gente fala os hospitais americanos, os hospitais da Europa, os hospitais da Suécia, da Islândia, é, sem demérito algum, né? Porque é uma característica de cada país. Mas é muito mais fácil gerenciar a medicina, a educação, o trabalho, a aposentadoria na Islândia, que é do tamanho do bairro de Pinheiros, e tem a mesma população, né, do que administrar num país do tamanho do nosso. Então, os desafios são diferentes também. E a gente pode falar de impacto positivo e de impacto negativo também, né? Algumas tarefas administrativas poderão ser substituídas pela IA. A gente já tem níveis elevados de desemprego, não sei nem se eu posso falar disso aqui, mas é uma realidade, né? Nós temos índices elevados e seria uma fila que provavelmente, uma fila que vai engrossar, né? Muito bom. Professor Machado, mais uma? Humberto, você falou aí de várias ramificações da inteligência artificial. Isso tem proliferado num ritmo impressionante. Tem limite? O que eu penso assim, o aumento ele é exponencial, porque cada solução que surge, ela carrega junto consigo, né? Não é mais uma, mas é vezes a anterior, né? Então, a gente tem uma curva linear de desafios, só que a curva de soluções ela vem exponencialmente. Então, ela cresce muito rápido e oferece possibilidades assim muito variadas. Então, quando eu falei, são 6.000 possibilidades de IAs hoje, né? Tem as IAs de respostas a texto, as IAs de desenho, que têm evoluído muito, né? Essas IAs, exatamente porque o aumento de qualidade e de incremento ele é exponencial. Eu vi um desenho essa semana, ele já tem guardado isso, né? Em que um profissional da OpenAI ele faz uma apresentação comparando o GPT 3,5, o 4 e o 5 que vai ser lançado daqui a pouco, né? E ele desenhou um peixinho, era o 3,5. Desenhou um tubarão, era o 4. E esqueci o nome do bicho lá, mas um gigantesco, muito maior que uma baleia, né? Pode ser um mastodonte, não sei se mastodonte é um peixe, eu não lembro o nome agora. Mas um peixe gigante, um baleossauro lá, é o GPT-5. Então, sabe controle remoto? Não tem nenhum aqui agora, mas controle remoto que tem 27 botões, a gente usa 4. Só que quando sair o controle remoto que tiver 28 botões, que tem mais um, o fulano vai querer comprar. Então, às vezes a gente está se superdimensionando do ponto de vista de recursos, pagando mais por aquilo, que eu quero ter o último, né? É a tal da escassez, aquilo que a gente herdou da Segunda Guerra, e eu não quero ficar sem, né? Então, nós teremos, na minha opinião, cada vez mais possibilidades. Isso gera um pouco de ansiedade. Eu já tive esse tipo de ansiedade. Apesar de minha formação ser inteira de humanas, eu adoro matemática. Aí teve um dia que eu consultei no Google. Quantos artigos de matemática são escritos por ano? 100.000. Falei, ok, calma, né, respira, escolhe 10 para ler, um por mês aí, tire 2 meses de férias de artigo e relaxa, sabe? Porque senão você vai ficar ansioso. Então é uma questão de fazer a melhor solução. Eu citei aqui, acho que 6 ou 7 inteligências artificiais de texto. O ChatGPT, Gemini, o Bard, Cloud AI, o Grok, muito bom, o Grok Find. Então são ferramentas, o Perplexity, ferramentas incríveis. Mas no meu dia a dia eu uso o ChatGPT. Às vezes eu dou um pulinho lá no Find, porque eu gosto da velocidade dele. O Grok também, né? O Grok que é da empresa do Elon Musk. Então, são ferramentas curiosas, né? E por isso que é importante a troca. Porque quando nós trocamos entre
pessoas, profissionais, colegas de profissão, colegas fora da profissão, qual é a sua impressão e a sua? E nada é definitivo. A Kodak, que inventou a máquina fotográfica digital, não acreditou nela. Porque a Kodak achava que o crescimento da qualidade do pixel, que define a qualidade da imagem, seria linear. Ela nunca imaginou que a qualidade seria exponencial. E aí a Kodak perdeu para a Kodak, né? A primazia em ganhar dinheiro com foto digital. Ela mesma não acreditou. Então, a gente pode se surpreender. Tem uma briga muito boa e a Apple ainda não entrou na briga, hein? A Apple ainda não entrou. Nem lembro o nome da. Acho que chama Ajax, se eu não me engano, é o nome da inteligência artificial que a Apple vai lançar. A Apple ela sempre espera todo mundo testar, aí quando ela entra. Então, a gente pode se preparar para algo muito grandioso chegando ainda aí. Túlio, mais uma? Humberto, eu queria ouvir sua intuição sobre um impacto mais do lado pessoal. Não sei se você chegou a ler, se os colegas também, um artigo do Leandro Carnal no Estadão essa semana. Não. E o artigo era mais ou menos assim: olha, mulher, amigos, é tudo bom, é muito bom, mas cansa, né? É, que a mulher te responde, o amigo você marca, ele dá cano, a inteligência artificial não, né? Ela te conhece como nenhum outro, não te contraria, então ele vai imaginando aí um futuro de amizades positrônicas, que ele chama, né? Então a máquina, ela sabe que você gosta de xadrez, ela gosta né, joga xadrez com você, ela sabe quais são suas melhores músicas, só te trata bem, de forma educada, está sempre lá, disponível. Então ele antevê, né? Um mundo aí, por um lado interessante, mas por outro lado é isso, das pessoas se relacionando cada vez menos entre si, mais com as máquinas. Então, hoje eu falo muito mais com a minha Alexa do que muitos dos meus melhores amigos, né? Então, eu queria saber as suas impressões sobre esse impacto sobre as relações sociais. Um impacto que eu percebo é sala de aula. Mas esse impacto, eu dou aulas desde 1982, então eu passei por diferentes épocas e fases e momentos e colegas, né, compartilhando com outros colegas que também eram professores. Uma coisa que eu notei é que havia muito maior resistência, ou muito mais pessoas resistentes, né, colegas professores e professoras, que resistiam às novas tecnologias, porque isso implicaria em a gente brigar com a nossa natureza. A nossa natureza não gosta da mudança. Naturalmente, a gente é moldado, né, do ponto de vista da fisiologia do cérebro, nós somos moldados para. Tá bom assim, né? Time que está ganhando não se mexe. E aí a gente acaba perdendo para a natureza, né? Quando isso acontece. E eu sempre fui um entusiasta do que era novo, inclusive para errar. Eu errei, claro, não acertei todas as. Aliás, errei mais do que acertei. Mas eu falei, eu vou errar, mas eu sei por que é que eu errei. Que é diferente de. Pelo menos essa aqui eu não errei, né? Nem entrei. Vou errar e vou aprender algo novo, sempre aprendi. E eu fui entusiasta, né, da calculadora científica, do computador, do microcomputador, enfim, tudo aquilo que vinha como novidade. E a gente pode usar isso como aliado. Tem o lado menos, né? O lado menos é que hoje as pessoas passam muito tempo com caixinhas brilhantes, né? Que vão no bolso, vão na bolsa, e a gente passa muito tempo com isso daqui. Mas também não era diferente. Eu lembro da minha mãe reclamando com o meu pai, porque ele queria assistir o jornal da noite ao invés de ficar conversando em família. O jornal demorava meia hora, depois a gente ia conversar. E a gente vê muita charge na internet, ou em revista, ou em jornal. O almoço está pronto, pode vir, né? E aí você vê a foto afastada da casa, a mãe está na cozinha e o filho, o marido, né, estão num quarto, num cômodo próximo lá. E o pessoal junta na mesa, está todo mundo lá de novo no celular também. Virou um hábito. Mas também, eu lembro que na internet, não precisa nem fazer muito esforço, a gente vai achar foto de pessoas que estão lá à mesa com um jornal na mão. Então, o que eu penso é que nós temos curiosidade. Minha impressão, de novo. Nunca procurei a fundamentação para isso. Mas eu penso que nós somos pessoas curiosas, que queremos saber do que está acontecendo por aí, no mundo. Né? O jornal eu conseguia ver o que estava acontecendo com um dia, um pouco mais de atraso. Na internet eu vejo o que está acontecendo agora. Então ontem foi o sorteio das chaves da Libertadores, né? Aí vi que o meu time, o time do Machado, vai pegar de novo o Botafogo, né?
O John Textor já disse que deve ter tido inteligência, vai colocar inteligência artificial para ver se não teve manipulação. É brincadeira, claro, essa parte, né? Mas como que as pessoas elas interagem? A gente talvez, nossa, por essa pergunta é fantástica. Estou refletindo agora a minha participação como ser humano no âmbito da família. Talvez a gente precise considerar muito mais as relações de proximidade, né, de amigo, de família, nos momentos em que a gente tem essas oportunidades, e viver esses momentos. Né? Aquilo que está lá no... Posso ver depois, né? Eu posso trocar 2 horas de internet por 2 horas com um amigo, com família, com uma leitura que vai agregar. Mas também não é pecado fazer isso, a gente só pode aproveitar mais esse tempo. Então, o que eu percebo é que as relações foram muito afetadas, foram duramente afetadas, mas como eram antes, né? Pela TV, pelo jornal, antes disso tudo pelo rádio, né? Aí a gente teria que voltar muito no tempo para voltar a se reunir ao redor da fogueira e ouvir o vô e a avó contar histórias, que era muito bom. Mas, de novo, era saber da vida das outras pessoas. Que é isso que a gente faz, né? É que hoje os interesses são específicos, antes eles eram comuns. Todo mundo queria ouvir a mesma história. Hoje cada um quer ouvir uma história sua, particular, do seu interesse. Mas que legal, trouxe uma boa reflexão. Muito bom. Gostei. O professor economista Roberto Macedo nos enviou também uma pergunta. Vamos ver. Eu gostaria de saber se o senhor teria alguma dica sobre como ensinar inteligência artificial a estudantes de graduação de um curso em administração de empresas. Na minha opinião, professor, é mais do que ensinar o aluno a usar a inteligência artificial. Ou talvez seja até menos. É só ensinar a usar a inteligência. E nesse sentido aqui, é algo que eu e o Machado a gente comunga, que a gente fala que é o seguinte, nós somos fanáticos da criatividade. Tá? E a gente fala o seguinte, o resultado a resposta criativa que você vai entregar, esse resultado é proporcional à qualidade do seu repertório. Então, você tem que investir sempre no seu repertório. Tá? Porque quanto melhor for o seu repertório, mais peças de Lego você tem para combinar e fazer uma entrega. Tá? O bom uso de uma inteligência artificial vai depender de um bom repertório para formular uma boa solicitação ou prompt. Tá? Então, é investir em repertório. A melhor maneira é, professor, se me permite, né, dê aula, ofereça no curso aulas de filosofia, aulas de psicologia do comportamento humano, aulas de criatividade, o senhor pode me chamar, inclusive, né? Porque ainda não tem no currículo, já estou me apresentando aqui, né? O senhor, o professor Wilson, assim, mas de lado a brincadeira, que tem uma pontinha aqui de verdade, é repertório. As pessoas têm que ler. A minha disciplina, num dado momento, ela era técnica, né? Porque eu era da área técnica de agências de propaganda. E aí um dia um aluno me perguntou, professor, como que eu faço para ser bem sucedido em publicidade? Eu falei, tem que ler. Eu falei, ler o quê? Vou preparar uma relação. E trouxe. Por acaso deu um número curioso, 111 livros, né? Aí o aluno perguntou, eu vou ter que ler isso tudo para me sair bem em publicidade? Eu falei, isso aqui é o começo da lista. Isso aqui é só para você começar. Você quer se dar bem? Cara, vai e investe no repertório. Para 111 livros é nada. Se você ler uma a cada 2 semanas, são 2 semanas de livro aqui. 2 anos, perdão, de livro aqui. Então você tem que investir em repertório. Formar seu repertório, fazer anotação. Ir ao teatro. E aí, professor Machado, né, por favor, me corrija se eu estiver errado, eu vou ter que recomendar um livro. Leia O Ócio Criativo, do Domênico De Masi. Sabe? Ele vai te dizer o que você tem que fazer para ser uma pessoa criativa. A inteligência artificial ela é binária, ela trabalha com dados na base dela. A criatividade vai ter que vir de quem pede. Tem um professor Roberto, tem um professor na instituição, que é um grande amigo meu, que é o Evandro Monteiro Oliver, e eu vi um dos usos mais inteligentes do uso da inteligência artificial, da aplicação da inteligência artificial, na forma como ele pede os trabalhos. Ele não só estimula o uso da inteligência artificial, ele fala, para usar a inteligência artificial, só que me entregue a resposta e o prompt, porque eu quero ver como é que você fez a pergunta. A resposta, eu consigo analisar qualquer uma que você mandar. Me manda o prompt junto com a resposta, que eu quero analisar o seu prompt. Eu falei, cara, você matou isso daí, sabe? O Machado, né, que está em sala de aula, é sensacional, porque você sabe como o cara pensa, sabe? Não tem como o cara inventar aquilo. Pensamento. Porque, claro, você não vai usar aquilo, meu, você
citando, né, o Clóvis de Carvalho, eu não vou citar como ele fala, meu, você é um ser que poderia pensar melhor. Ok, né, eu identifiquei aqui onde está a lacuna, eu posso trabalhar aquela lacuna. Imagina, professor Macedo, olha aqui, ó, estou voando na maionese, tá? A gente tem um analista de prompt de aluno que identifica a oportunidade de criar cursos livres. Fala, poxa, o pessoal está precisando de aula de lógica. Vamos ensinar um pouco de lógica aqui para o pessoal. É lógica do raciocínio estruturado, não é lógica de operador booleano, sabe? É igual, maior, menor. Não, não. Pensamento estruturado, sabe? Então, minha opinião, professor, investir em repertório, fazer esse pessoal ler, manda produzir artigo, manda participar de fórum, a gente vai ter prompts incríveis. E esses meninos aí da escola, né, onde eu também leciono, e são incríveis, vão produzir resultados ainda melhores. E é o que a sociedade está precisando, sabe? É isso que a gente quer. Muito Fiquei bom. empolgado aqui. Perdão? Eu fiquei empolgado, doutor, perdão. Não, acho ótimo. Professor Humberto Massareto, eu queria agradecer demais aí a sua gentileza de nos atender e tratar desse tema tão intrigante, né? Para todos nós, que é a inteligência artificial e que, pelo jeito, ainda vai nos intrigar muito mais nos anos que aí vem pela frente. Eu agradeço ao Túlio Kahn, agradeço ao Luiz Alberto Machado, nossos consultores, ao professor Roberto Macedo e ao Januário Montoni pela participação. Agradeço especialmente a você que acompanhou mais esse Diálogo no Espaço Democrático. Até o próximo programa. Um grande abraço.